Fala galera, mais um de cara pro Duque. Sensacional, sempre falo essa palavra porque realmente está alcançando níveis extraordinários, sensacional. E aí hoje, vamos falar um pouquinho do que é o prestador de serviço e o tomador de serviço, né? Mas num ambiente que é muito importante e ele é sério, que é de elevadores, né? Então eu tô com dois grandes amigos. Leandro, fala, Ô, meu Duque, boa querido. tarde, tudo bem, meu querido? Você tá bom? Maravilha, maravilha. Sensacional. E o meu querido Jamil. Opa, boa tarde a todos aí, boa tarde, Leandro, boa tarde, Obrigado, Jamil, Duque. boa tarde. Tamo Prazer junto. estar aqui de novo contigo. Não, mas daqui a pouco é música do. Três vezes é música, né? Que É, pede, né? pede uma Voltou, só fantástica. falta mais uma, Falta hein? mais um. Ele gostou tanto que ele falou É, que o Jamil Mas lugar bom virou é o rei assim, dos né, cara? pódios. É o rei dos O pods. rei dos É, pódios. vai pra um Lugar aí bom é assim. forte. Já tô É, sabendo, tem spoiler, o né? bicho tá É, famoso. bicho tá famoso. Me fala, então, puxando esse gancho da minha abertura, é importante. Hoje eu tô com duas feras e dos dois lados da mesa, que vão conversar e entender o que que é o bom atendimento e como pedir um bom atendimento. Esses dias, acho que foi um tempo, 2 dias atrás, eu fiz um vídeo e mandei uma pergunta pro Jamil, Muito bacana. né? E ele respondeu lá na rede social. Eu perguntei, Jamil, o que que você espera? Qual o desafio ou a dificuldade de um prestador de serviço no quesito elevador? Elevador. Aí ele foi lá e respondeu. Então, eu quero dar fala para você, Ô, Leandro, por obrigado. favor, para se apresenta para o povo, para todo mundo, quem é o Leandro e qual é a empresa do Leandro. Vamos lá, boa tarde, meu nome é Leandro, sou diretor da Orion Lift Elevadores, atuo fortemente no mercado de manutenção de elevadores e escadas rolantes, atuamos fortemente em todo o estado de São Paulo, né, e é um trabalho de muita luta, de muito investimento, a todo momento mudança de processo, mudança de postura, enquadramento da equipe técnica. É um trabalho que você, a todo instante, a todo momento, você tem uma variável diferente, é um desafio novo e a gente tem que estar preparado, né? Entende? Então, é um trabalho que eu gosto de fazer, né? Eu sou sócio-diretor, estou lá na linha de frente, tanto na área comercial, e ajudo também os meus outros pares na questão da manutenção preventiva, Bacana. do andamento da prestação de serviço. Para ter a qualidade final lá, né? Que a gente Exatamente. fala no elevador num quesito muito sério, né? É um elemento que tem o máximo risco, né? Exatamente. Eu falo que hoje, dentro de um condomínio, dentro de uma empresa, da área logística, é o principal equipamento que se falhar, se faltar, você trava toda a sua operação, todo o seu dia, dinamismo do condomínio, a tua rotina, ela quebra. Totalmente. Totalmente. E Totalmente. você tem essa abrangência do estado de São Paulo inteiro. Faz São Paulo inteiro. Quantos condomínios você atende hoje? Hoje, só em São Paulo, está chegando a 800 condomínios. 800 condomínios. 800 Não é condomínios. brincadeira, né? É um desafio enorme. É um desafio enorme. E aí, voltando para o Jamil, como o tomador de serviço, Jamil, é isso que você busca? Como é que é a conectividade? Qual é o checklist que você faz para ter um atendimento aí de elevador, por Bom, exemplo? vamos lá. Primeiramente, a gente classifica da seguinte forma, né? Eu sou de uma época que você só tinha ThyssenKrupp, né? Que não era nem ThyssenKrupp, né? Era Thyssen, depois virou ThyssenKrupp. É o Thyssen, Aí tinha ThyssenSur e ThyssenSul, ThyssenKrupp. isso. Aí tinha a Atlas Vilares, Otis. Aí foi virando só Atlas e por aí vai. Então, essas três empresas é que vem dominando o mercado e nós somos de uma época que se faria sempre com o fabricante, porque era melhor, a construtora já entregava assim, tal. E a gente vê que no mercado hoje abrange, tem muita gente no mercado, né? E hoje não é porque eu estou na presença do meu amigo Leandro, porque eu tenho condomínios com a Orion Elevadores. Hoje eu classifico a Orion como a quarta melhor daqui da capital de São Paulo. Quando a gente fala capital de São Paulo, nós estamos falando pura e simplesmente da quinta maior metrópole do mundo. São Paulo não é mais uma cidade, São Paulo é uma metrópole, né? Nós somos a primeira cidade do país. Então hoje você está entre as quatro melhores. Por que que eu falo isso? Porque hoje qual é o grande perrengue que eu falo de um síndico? Você pega um prédio que só tem dois elevadores. Você imagina só, para o elevador social, só fica o de serviço. E ele quebra, o outro quebra. Não, 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 É, não vou, Não vai nem não, nesse ponto. não vou chegar nem nesse ponto. Imagina que
parou o elevador social, só tem o de serviço, e você tem uma obra no prédio. Nossa, complicou. Então, É. aí o que que acontece? Quando você fecha um contrato, no contrato tá ali, aquele determinado horário para te atender. Se quebra o elevador e tá SLA, né? não, e se quebra o elevador, tá chovendo, aí eu quero ver. Aquele tempo que o cara te deu, ele vira 3 vezes mais. Então, cria esse transtorno todo, tá? Então, hoje o que que eu falo? Uma grande empresa, como a Oreo tem, ele nos atende rápido. E isso é importante, porque não só ter essa dor de cabeça de ter obra e tudo mais, como pode acontecer também que nós temos hoje pessoas de idade, ou até pessoas jovens, ou até menores, que têm medo de andar de elevador. Aí você começa a ter um elevador só, com esse trâmite todo, você vê a importância que é hoje você ter uma empresa, né, que abrange isso e que realmente chega junto na hora que você mais precisa. Por isso eu quero aproveitar, deixa, te parabenizar por esse bate-papo nosso, que esse bate-bola, que fica um podcast diferente e construtivo. Não, fica, Porque é tem que ter. importante, né? Quando você fala só com o Leandro, ele vai falar só de elevador. Você fala comigo, eu vou falar só de sindicatura. Agora, quando você junta esse lado, foi uma sacada muito bacana. Parabéns por Obrigado. isso. Obrigado, porque Doc. Fica uma coisa, né, Leandro? A gente tá Ô, conversando excelente, isso. né? É importante isso, porque eu sou prestador. Exato. Então você sabe o que a gente tá Eu sei o falando. que você está falando. Então Entendeu? tem que ter. E é legal o que você está dizendo, porque não fica só no âmbito do trânsito, por exemplo. Porque imagina que você atende São Paulo inteiro. Exatamente. Então você tem lá um estoque de reposição também Compatível. completo. Porque não adianta chegar teu técnico lá, pegou 2 horas de trânsito, chegou lá, hipoteticamente falando. Poxa, essa peça não tá lá no. Não tenho. Ou tá lá no. Quer dizer, ele tem a disposição de arrumar. Mas não E tem a peça. E você sabe, Doc, Se você me der essa deixa só, eu vou te dar um spoiler. Por que que eu fechei com a Oreo? Quando eu conheci a Oreo, foi num evento do Juventus. Foi o último evento com a nossa saudosa e querida Luciana, do Café com o Síndico. Tava lá, eu conheci a Lu Ah, Lu, pessoalmente. sensacional. E foi o dia que eu conheci o Leandro. E eu tinha uma outra prestadora de serviço, estava me dando dor de cabeça num prédio da Bela Vista. E eu falei pro Leandro todos os problemas que eu tinha. Aí ele falou para mim assim, ó, antes de você fechar, vamos conhecer a Oreo. Aí que ia chegar no segundo ponto, por isso que eu pedi, me desculpa eu estar cortando vocês, chegar nesse segundo ponto importante. Eu fui até o depósito deles e eu pude analisar nesse depósito o estoque de peças de todas as marcas de elevadores separadamente, muito organizado. E o principal que me chamou a atenção, ele tem um depósito, né? Como se fosse um hospital, né? Vamos dizer assim, brincando. o museu, né? Não, é um hospital, porque tem condomínios que tem elevadores antigos. Você tem uma Então, bancada lá isso. com peças mais antigas. Exato. E ele pega essas peças e começa a trabalhar nelas, Para elas ser reutilizadas. reutilizada, e até onde ele pode adaptar umas novas para não dar mais esse tipo de problema. Isso me chamou muita atenção porque é um galpão grande, ele tem um estoque de peças grandes, então vai de encontro àquilo que você falou. Quebrou, não adianta o técnico ir lá. O técnico analisou que tem uma peça, ele já está ligando para cá, ó, já vem trazendo, o motoboy já está trazendo, então ele vem e já troca essa peça rápido. Isso me chamou muita atenção. Isso fez total diferença no momento de você contratar. Muito, porque aquilo que vai de encontro àquilo que nós falamos. Quebra um elevador, você não precisa nem ter aquele histórico de ter obra, como eu falei, de ser num sábado, não, nada disso. Tem Simplesmente 24 horas, que- 7 dias por semana. quebrou um isso, elevador, isso aí. quebrou um elevador, você já sabe o que que é. Agora, fazendo uma pergunta que não quer calar. Fale. Você sentiu, quando você montou essa empresa há quanto tempo? Há 22 anos. 22 anos. Você 22 fazia anos. o que antes aí? Eu trabalhava com ferrovia. Eu vim do mercado ferroviário. Você acredita? Eu até contei isso no podcast lá do Cardozão. Um abração, Cardozão. E ele falou, pô, mas de onde você veio? Né? Embora eu trabalhei numa empresa que foi adquirida por uma grande multinacional, que foi a Otis. Depois eu trabalhei na Otis e vim para Então, você veio numa sequência. Eu entrei nesse mercado da seguinte forma, eu trabalhava muito para ferrovia. O quê? Desenvolvendo produtos para o metrô, para CPTM, para Ferroban. E dentro dessa linha toda tinha uma coisa chamada escada rolante. E eu desenvolvia produtos para o metrô. Projetos que não É tinham. verdade, porque tem o negócio da escada Da rolante. rolante. Sim. Então tinha muitos componentes que não eram mais fabricados. E eu vinha com um projeto de quê? De fabricar o produto, homologar e fornecer para eles. E resolveu a E eu vi um situação. carrinho na rua uma vez, eu vi lá, antiga Global Lift, eu vi lá elevadores e escadas rolantes.
Aí, pum. Aí eu, cara da área comercial, pô, vou entrar em contato com essa empresa. Aí entrei em contato uma vez, eu tinha pedido o telefone, naquela época, uma época ainda era dificultoso ainda a internet e Não sei o tudo. quê. Tava começando, nos anos 2000 ainda. Aí ele falou assim, olha, na segunda vez eu encontrei com esse carro na Rebouça, peguei, gravei o telefone e consegui falar com eles. Quando eu consegui falar com eles, e começou. Comecei a fornecer, aí eu vi aquele mundo elevador, ele falou assim, olha, eu na época era gerente geral lá, comercial, né? Ele falou assim, olha, eu tô precisando de uma pessoa que faça licitações para mim. Eu sempre trabalhei com muitas licitações nessa época. Aí ele falou, poxa, mas eu não manjo nada de elevador na minha área, eu não sei nem como é. Ó, elevador é o seguinte, eu entro, aperto o botão, subo, desço, acabou. Acabou. Falou, não, mas entre nesse mercado, pô, é um produto bacana e tal. Juro pra você, eu não sabia nada, 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 nada. Tá bom. Aí o cara me fez uma proposta de recusar. Falou, pô, é agora, é agora. Aí eu entrei nesse mercado. Além de fazer todo o processo de compras e licitações, e eu fazia o que juntamente, o quê? Aprendendo a conhecer o produto elevador. Aí fui para campo, fui fazer ver o que é manutenção preventiva, Você foi na corretiva, raça mesmo, na né? raça. Eu tenho formação técnica, É. acadêmica, então eu fui aprendendo. E aí, ao longo dos anos, eu fui aprendendo, eu fui pegando bagagem, e aí aconteceu, quando eu entrei na Orion, para trabalhar na área de licitações, primeiramente eu fui contratado para ser o gerente deles. Eram são dois sócios, que hoje são meus sócios, né? E ele falou, Leandro, vamos começar na área de governo. A Orion hoje no mercado é uma das maiores, além da sindicatura, do mercado de condomínio, uma das maiores na gestão pública. Sim, que é um Muito, consumidor, né? é Que é muito um consumidor. consumidor. Então, foram se passando os anos, fui aprendendo juntamente, porque não adianta você só saber vender. Você tem que saber administrar, saber tocar a Né, e coisa. tem esse olhar de atendimento diferenciado. Verdade. Diferente, Porque, acabou. por que eu te perguntei? Falei, meu, será que foi uma dor que ele passou em algum momento? Ele falou, ó, isso aqui eu não quero mais pra mim, eu vou montar, quando eu tiver a minha empresa, eu vou fazer dessa forma. Porque é uma tendência também, né? Como é o síndico Não, profissional. não, exatamente. Morador que se sente incomodado, Dado. que levanta a mão e fala, eu quero ser síndico. Né? Não é assim de uma hora para outra. Tem um- Não, mas eu digo, para tentar resolver um resgate de alguma coisa. Tem Exatamente. muito disso. Tem E aí bastante. você foi e esse atendimento ele é sempre fluido. Ele Sempre. vai sempre dessa forma que o Jamil está dizendo. Como é que a gente faz hoje? Você fala assim, como é que a Orion trabalha, como ela pensou? Não adianta, eu tenho que montar células de atendimento. A gente está numa metrópole. Então, São Paulo é muito grande, muito extenso. Você tem uma coisa chamada trânsito pesado. Então, você imagina você tem um elevador na Zona Leste, você tem um elevador da Zona Oeste. De repente, eu uso o mesmo técnico para fazer essa região. Ou eu atendo um, ou eu atendo o outro. E você não sabe a Fica demanda, quanto vai inviável, né? demorar ali em cada atendimento, também Dá tem um isso. passageiro preso, como é que você faz? Então, Então, o que a gente foi fazendo? A gente dividiu as nossas células por região. Pessoal da Zona Sul, da Zona Norte, da Zona são Oeste. núcleos. Núcleos. A gente chama de células de E atendimento. cada um tem o seu pulmão de estoque? O que a gente faz? Cada célula de atendimento, como a gente chama, tem a equipe de atendimento. Eu tenho o técnico de manutenção preventiva, de chamado, eu tenho o técnico de De reparo, reparo. que faz o que? Troca de máquina, Corretiva, né? cabo de aço. Tenho a equipe que faz o atendimento emergencial, Tá. à parte. Por quê? Dá um passageiro preso. Como é Tem que você ir lá, faz? tem que ir Não lá. dá para usar o Essa é uma técnico, equipe né? própria. Própria. É, Então, essa é. equipe que atua, eu dimensiono o número de técnicos pelo número de elevadores que eu tenho em cada Um região. ponto. Tá bom. Acabou. Então, o que eu faço? Aí eu tenho uma retaguarda, que é um SAC, que é totalmente que consegue monitorar full time onde é que está o técnico. Ele pega pelo GPS, eu estou em tal região, de repente ele vai localizar, olha, deu um passageiro preso na rua tal, ele verifica na hora qual técnico está mais próximo. Boa. E aí eu vou engatar com duas perguntas, uma para cada um aí. E Eu aí, vou te pôr um fogo de parquinho, mas pode aí terminar. o que a gente faz? De tudo, todo equipamento hoje, todo elevador que eu faço a captação, uma coisa que a gente estuda muito, eu tenho aí é o que o Jamil falou, lá na filial eu tenho um centro de suprimentos que é assim, muito forte. Eu tenho uma equipe muito forte no quê? No sentido de comprar, de importação, de comprar dentro do mercado nacional. E todo elevador que entra, eu tenho que pegar o modelo, a tecnologia. Você imagina, a Atlas tem 200 modelos diferentes, a Otis tem mais 300, a TIS tem mais 200. E fora as marcas menores que são nacionalizadas que você tem que atender. Então, o que a gente faz? Olha, vai entrar um elevador daquela tecnologia, eu tenho que me preparar. Placa tal, inversor tal, cabo de aço tal. Os sobressalentes, que são as peças, eu vou dimensionando. E aí eu vou montando tudo aquilo que você viu, Jamil, tudo aquele complexo. Tá entendendo porque que eu falei que é a quarta maior É, no mercado não tem hoje, né? Aí eu Tá vou fazer uma pergunta explicado. para cada um aí.
Fogo no parquinho. Vambora. Primeiro para Manda. você, mas o Jamil vai responder primeiro. Ele já vai que você pensando, fala, né? Ele vai pensando. pensando. Deixa o Jamil responder primeiro. Mas na simultânea a pergunta. Primeiro, a pergunta para você, você vai pensando. Nesse segmento, qual é a principal dificuldade que existe? O segmento como um todo. Tudo. Para o Jamil, aí já vai entrar Pega leve, hein? respondendo. Pega leve. O que te faz trocar um fornecedor? Vamos lá. Falta de atendimento, comprometimento, falta de lealdade e principalmente parceria. Porque comprometimento com os meus moradores, que a partir do momento que eu levo uma empresa para dentro do condomínio, eu estou dando o meu nome. Eu fiz o comercial dela lá dentro. Segundo, ele tem que ter lealdade do que ele combinou comigo, ele cumprir. Que hoje em dia muita gente fala. É que nem você citou uma coisa aí de ser síndico, não quer ser síndico, sai do orgânico, passa para o comercial, ou então faz um cursinho, vai. A gente sabe que não é assim. Você fala com N síndicos, você conhece N síndicos, a gente sabe que não é assim. Sabe? A gente sabe que é uma responsabilidade muito grande. E principalmente aquela lealdade do cara cumprir aquilo que ele está falando com você. Sabe? Porque tem muita gente que olha o quê? Aquele famoso lance de assinou o contrato. Antes do contrato é uma coisa. Tapetinho vermelho, cafezinho, vem aqui, você é meu parceirão, tamo junto. Assinou o contrato, irmão. A partir do momento que você assina o contrato, você assume a responsabilidade de trazer aquela empresa para dentro do condomínio. E aí, como é que faz? O Leandro mesmo, quando eu conheci, eu falei para ele, com todas as letras, eu não tenho medo de fazer isso, porque eu acho que tem que falar a verdade. Sabe, síndico hoje em dia, eu não sei quanto a vocês, meus colegas e minhas colegas, nós temos que falar a verdade quando a empresa é boa e quando a empresa é ruim. Sabe por quê? Nós temos que alertar. E quando a gente fala que a empresa é ruim, a gente não está falando para meter o pau, para queimar no mercado. Até pra Ao melhorar. contrário, para dar um toque na empresa e falar, acorda. Entendeu? Acorda para resolver. Quando eu cheguei pro Leandro, o Leandro viu. Eu tinha um contrato que eu estava amarrado no contrato e o cara não me atendia. Eu fiquei uma semana com o elevador parado com 2 obras num prédio da Bela Vista. Nossa, é difícil. O que que o Leandro me fez? O Leandro foi lá, assumiu a responsabilidade do contrato, chamou para si a responsabilidade e resolveu o problema do elevador. E até hoje, eu não tenho problema lá. Oh. Vai lá. E quando dá um probleminha, o que que eu faço? Às vezes eu até encho a paciência dele, falo, Leandro, me ajuda aqui. Porque a gente sabe que você manda para a central demora um pouquinho mais. Claro que ele tem vias diretas de fato. Às vezes, quando eu ligo pro Leandro, é quando a coisa Não, tá chegou no nível. não, é que eu preciso daquela da emergência, né? Exatamente, entendeu? Porque hoje nós estamos numa era de tecnologia, você vê, nós estamos aqui no podcast falando para quantas pessoas? Qual é o teu Tomara que público? muitas. Não, teu público é grande. É grande. Você não tem noção ainda o que não, é. Não, Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tive num evento agora recentemente com 2 amigos meus que falaram: Meu, como é. O Leandrinho foi o terceiro. Como é que eu faço para estar com o Duque? Falei: Peraí, que a gente vai tentar, que a agenda do homem tá cheia. Parabéns, não. É uma honra pra Parabéns, nós aqui, pô. ó. Obrigado, Você e o Henrique aí que tá nos bastidores aí, ninguém fala do Henricão aqui. Faz a coisa acontecer e fica bacana para vocês. É o Henrique, nosso parceiro aqui. Nossa, produção Então, total aí. é aquilo que eu falo. O síndico ele tem uma responsabilidade muito grande. Não só esse negócio do Código Civil. Mas você falou um negócio muito importante, que você foi até a empresa. Sim. Eu quis Isso conhecer. também é uma fala minha. Eu quis conhecer. Eu também eu prezo por isso. Vem me conhecer, Sim, vem, tá pensando na resposta, né? Vem ver a estrutura. Já tá prontinho. Não, a gente até brincou. Vem ver a estrutura. Olha, eu vou fazer uma brincadeira aqui, se você me permite. Às Aqui vezes é sala de estar, viu, Não, Leandro? a gente quer, tá em casa, tá em casa. É por aí. Quando a gente fala, quando a gente vai contratar uma empresa, a primeira coisa que os caras falam, todos os meus colegas, minhas colegas sabem disso. Vem almoçar comigo. Primeira coisa que eu falei pro Leandro, eu quero conhecer primeiro a empresa, depois nós vamos almoçar. Acabou. Primeiro vamos conhecer lá. Depois que eu vi a estrutura dele toda, Aí, que eu beleza. falei, tem condição de assinar um contrato? Que vem dentro dessa premissa que você está dizendo. Que é a transparência, a responsabilidade e tudo mais. Entendeu? Porque o comprometimento. Porque o que acontece? A responsabilidade civil e crime de um síndico é básico. Isso é ponto pacífico, é o beabá. A gente sabe que a gente entrou, a responsabilidade é nossa. Agora, a partir do momento que você está assinando os contratos, é aquilo que eu sempre falo, é montar o time dos sonhos. Não é fácil você montar o time dos sonhos, cara. Não, é muita entendeu? Todo mundo quer. Então, eu quero montar. Hoje eu tenho, num prédio meu, dois prédios meus, eu tenho a Oreo. Eu peguei o terceiro agora,
que eu assumi hoje, né? Que é um prédio que está aqui na região da Saúde ali, Tá. que é um prédio de alto padrão, condomínio Lígia. Um abraço a todos os meus, né? Hoje fazem parte da nossa carteira e muito obrigado pela confiança e me comprometo a fazer um bom trabalho com lealdade, com sinceridade, comprometimento, né? Tudo certinho, como é de praxe isso da JS Sindicância e dos meus parceiros, que você sabe que é a Adriana Mota e E o o Cristiano. Cristiano Cocati. Então, o que que a gente fala? Primeira coisa que eu fiz, cheguei para o zelador que temos lá e um subsíndico que está junto comigo lá, falei assim, quais são as dificuldades hoje aqui? E numa delas, como nós estamos falando de elevador, eu falei, e de elevador? Nós temos um contrato aqui com o PS, mas não estamos muito satisfeitos, demora um pouquinho aqui, papapá. Já acionei o Leandro, falei, Leandro, vê o que que você pode fazer. O que que eu gosto da Orion hoje? O Leandro faz uma análise primeiro para mim. E hoje que você quer conhecer... É um laudo técnico, É, né? Um laudo você técnico. você Tá sabe assim, ó. qual é a diferença das grandes empresas hoje, que eu falo, o grande diferencial que está aí? São as empresas, nós síndicos, quem está no mercado aí sabe o que eu estou falando. Às vezes, quando nós pedimos um laudo técnico, primeira coisa que falam, você vai assinar o contrato comigo? Não, tudo bem, mas Não, é uma escuta, condição, não, é uma não, condição do futuro. mas eles Eu falam vou- assim, é. você vai assinar o contrato comigo? Assina primeiro, depois eu faço o laudo. Não, mas aí você tá. Mas aí a parceria cadê? É. Cadê o Então, aí é comprometimento? que tá. Se eu confio que Você você, entendeu? a gente tá junto nessa, Exatamente. eu vou fazer uma análise de risco e vou te entregar. Exato, mas aí, Perfeito. o que que eu falo? Quando que você sabe que o cara é teu parceiro? Quando você pede uma coisa dessa, ele vai É. lá fazer para você ter Entender o que o está que está acontecendo. acontecendo, Isso aí. aí você chega para o teu conselho e fala, hoje nós temos a empresa X, E vai acontecer isso a aqui. empresa da Orion, que é meu parceiro, chamei ele aqui, fez um laudo sem nenhum custo para o condomínio, detectou esses problemas. Ok, Ponto. ponto. É isso que eu falo que é importante. Quando você tem comprometimento e parceria, você faz É que isso. no passado acontecia muito, isso me deparei de fazer isso tudo que você está dizendo e não seguir. Mas aí é que está o grande Você diferencial. entendeu como é que é? Agora, Claro. agora, Aí é difícil, porque eu fazia, apresentava aquele negócio todo, o raio-x realmente, aí falava, entrega lá pro fulano e o agora fulano vai posso, fazer. agora Pronto, aí posso aproveitar a tua audiência. gato escaldado tem medo de água Água fria. fria. Agora posso É, aproveitar a tua audiência. Pode. Aí que está a grande diferença de quem é síndico raiz, de quem é síndico na veia, de quem é síndico preparado. Porque o síndico preparado não vai chamar você à toa para você fazer um laudo, para ganhar um almoço, para ganhar um café, um happy hour. Que o síndico certo, o síndico honesto, o síndico que trabalha direitinho, o síndico que tem comprometimento com seus moradores e com seus colaboradores e tem o time certo, o que que eu vou fazer? Quando eu vou até você, eu falo, Duque, se você me fizer um laudo aqui e me ajudar, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar te colocar lá. Não estou te prometendo, mas você sabe que o negócio está andando. Por quê? Você tem um comprometimento. Aí, a gente tá Agora, numa o que que se condição de- acontece no passado? É. Hoje, qualquer um é síndico, como dizem por aí. Aí, o que que acontece? Tem síndicos e síndicos. Aí, os caras, para ter a facilidade de ganhar um almoço, a facilidade de se ganhar alguma coisinha, infelizmente, desculpa eu estar usando esse espaço teu, mas a verdade tem que ser dita, cara. Esse que é o grande diferencial, sabe? Esse que é, por exemplo, como é que você separa um Leandro de um monte que tem aí no mercado? Hoje eu posso falar trabalho, comprometimento, Seriedade. vai tudo isso, é por isso que eu falo. E esses são e coisas você tem que ter os básicas, né? requisitos habilitatórios que a gente fala, né? É. Você tem que ter as certidões, Não, a mas equipe, tem que estar tudo homologado. homologado. Tem que Fala, estar, poxa, treinamento. Você mesmo falou, as empresas vêm com tecnologia nova. Eu tenho que pegar esse time e Tá sempre retreinar toda atualizado, vez. né? Tá Porque sempre atualizado. eu tenho que retreinar, tenho que atualizar, que senão é reciclagem. Porque como é que ele vai mexer no equipamento novo? pois Chegou? é, hoje você vê hoje o mercado Não tá esquece tão- a pergunta, não, hein? Não, isso já não que eu ia esqueci, falar, não. né? Eu A entrei grande na dificuldade, a linha. grande dificuldade que eu enfrentei agora eu tenho que conseguido ao longo do tempo quebrar isso. O que que era? Antigamente era só simplesmente as 3. E a grande parte da sindicatura pensava assim, poxa, Mas não vou nessa aqui porque eu não sei quem é. até antigamente Não é eles, isso? eles arriscavam. Arriscava. Arriscavam. E o que acontecia? Com quem eles arriscavam, não correspondia. Então, mas aí queima o mercado de uma forma Queima geral. o mercado de quem está começando, quem quer trabalhar de forma correta, séria. E eu, para chegar onde eu estou hoje, eu trabalhei muito nesse sentido. Do quê? Do cultural, de falar, não, vem conhecer a empresa, vem dar uma chance pra gente, vem ver como é que é a nossa estrutura, como a gente trabalha. Olha, aí o pessoal, poxa,
vou te dar uma oportunidade. Aí é nessa oportunidade que eu mostro o meu processo, como eu trabalho, que é o atendimento, o SLA. Porque você sabe de uma coisa, é uma dificuldade que eu tive no passado, lá atrás. Eu sempre levantei essa bandeira para treinar esse time. O time técnico, ele conversa muito com máquina. Então ele talvez, às vezes, tem gente, eu via isso muito na segurança eletrônica, tá? Uhum. Então ele tinha aquele domínio todo, só que ele não tinha a empatia para conversar com o cliente. Então, teu time estava lá e o cliente perguntando, e é meio rude, meio tal, não sei o que, sabe? Isso era uma coisa que eu comecei a levantar durante os anos. Isso, que no meu problema, na minha área tem muito problema hoje. Eu acho que das grandes carências do mercado hoje, no mercado de elevador nível nacional, é mão de obra. Porque hoje a equipe técnica, essa nova geração que sai da escola técnica, eles não querem entrar na questão da efetiva do trabalho. Elevador você trabalha com graxa, É, você trabalha com execução de mão de obra lá direta. então. Tem que parafusar, tem que às vezes trocar cabo, polir. O que que a gente faz? Aí é o trabalho da velocidade do processo. É uma equação. De cada 10, 2 dão certo. Mas eu fiz um trabalho de rescaldo com esse povo para realmente colocar a filosofia do encaixe do atendimento. Isso aí. Para saber o quanto eles são valiosos e quanto eles são importantes na fala, porque o cliente às vezes eu falava alguma coisa, não, peraí, deixa o teu técnico falar que eu confio no que ele está dizendo. É isso aí. Não que não confiasse no comercial, porque eu ia falar a mesma coisa, mas o peso da palavra dele era forte, então tinha que ter uma pessoa com mais dinamismo. Isso aí. Então você trabalha isso também. Muito, muito. E a equipe que está atuando hoje, no mínimo, ele tem no mínimo 10, 15 anos de experiência no mercado de manutenção de elevador. Então É domínio experiência total. comprovada, como a gente fala. Comprovada, né? Comprovada. Porque realmente vai saber dialogar, vai saber mostrar. Você tem que ser transparente com o cliente, né? A gente tem que falar, olha, a gente tem esse problema, a forma de resolver é assim, assim e assim. E o bacana é ter vocês dois juntos hoje. Primeiro que eu tô lisonjeado, duas feras que eu tenho total reverência e aprendo todo dia com vocês. E é fato isso, porque é muito bom, é gostoso de ver essa sincronia, né? Ah, bacana isso. Porque É aqui como eu te falei, parabéns, parabéns por você ter essa iniciativa de trazer. E o legal que eu né? comecei E acho a que é uma trabalhar com ideia Jamil, que você me deu, que a gente está tendo aqui, agora, de começar a movimentar É legal, isso é bacana, é uma coisa que a bacana. gente veio mudando, você vê como é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que você tem que guerrear muito. Antigamente, todos os meus contratos da minha área, das grandes multinacionais, é o quê? O cliente era amarrado por uma cláusula abusiva que era rescisão. Ah, você tem vontade de trocar? Tudo bem, você pode trocar. Só que você vai ter uma cláusula lá que você vai, olha, vai ter que pagar 50% das prestações vincendas ao final do contrato. Vincendas, e aí, como é que faz? Como é que você Pô, faz? tem mais 30 meses. O síndico, eu participo de muitos podcasts, fala, poxa, mas o síndico não está acostumado a ler esse tipo de Mas tem que cláusula, ler. né? Porque assim, o negócio, eu vejo muito essa fala no elevador. É com peça ou sem peça? Porque são equipamentos caros, né? Exatamente. Modernizar é caro, trocar uma peça é caro, Caro. porque você entra água ali, queima lá a placa. Tudo que hoje, acho que hoje, tudo que né? envolva Você vê, troca, né, de componente é caro. Uma coisinha simples que vocês falaram. Ler um contrato. Ler um contrato, vai ter que ler Pô, até o final. O síndico Tem que ler. não lê um contrato E se não hoje, entendeu, cláusula por cláusula. chama um jurídico, gente. Falar o que vai acontecer aqui se esse fato. Olha, ontem pode ser trazer um síndico aqui e um advogado. O próximo vamos fazer em 3. O advogado, É bom. o fornecedor E o síndico. e o síndico. Você quer ver o circo pegar fogo? No bom sentido. No bom sentido. Mas vai ajudar muita gente. Mas sabe, Porque quem vai escutar o programa vai falar, pá, peraí. não, é verdade, é bem instrutivo, né? Eu tô próximo, eu tenho que estar próximo do meu fornecedor. Verdade. O Oriente fala, o Código Brasileiro fala, você quer cancelar o contrato? Aviso prévio, 30 dias e ponto final. A lei do consumidor fala isso. Não tem problema e você vai. Acabou. Mas me justifica por que você quer cancelar, se eu tô fazendo um bom trabalho. Exatamente. Olha, veja bem, Duque, Né? aproveitando o teu gancho assim, que isso sirva também para os colegas síndicos aí. Tá focado lá Tem que dar um toque pra galera aí que é legal. Eu não tinha esse hábito, tá? Eu não tinha esse hábito, mas agora eu tô tendo. Acompanhar, fazer os meus funcionários acompanhar o serviço dos prestadores de serviço de elevador. Por quê? Porque numa das empresas que nós tínhamos,
A pessoa subia, dali 10 minutos ela ia embora, pegava aquela ficha que estava tudo limpo, É. tudo não sei o quê. Cismei um dia, coisa que eu não faço, eu boto roupa de briga, cismei, peguei e falei, vou do ático ao subsolo fazer aquela vistoria com o zelador. Quando nós chegamos na casa de máquinas, estava lá cheio de óleo, cheio de sujeira. Aí, 2 semanas depois, me veio um relatório desse tamanho que precisava trocar, que estava vazando óleo, que a polia não sei o quê. Aí vem aquela famosa rebisboca da parafuseta, as coisas que você não entende tecnicamente falando. Nesse prédio eu coloquei o Leandro. O Leandro chegou lá, era só limpeza, cara. Era só fazer uma limpeza, apertar os A gente parafusos. chama de E ele LG. falou, botar a mão na graxa ali. Então, Hoje você vai lá na casa de máquinas, tá brilhando. Então, aquilo mas, que eu falo. mas Tem é que ficar honestidade, mas aí o que é é transparência. Exato, Aqui vai não de tá- tudo aquilo que a gente aqui vai de conversa, tudo que a né? gente conversou. Verdade. Tudo isso faz parte o quê? Do escopo do meu trabalho. Se eu não fizer isso, não tem sentido. Mas por que você tem tantos condomínios? Por conta de um trabalho fluido, que é um E trabalho você sabe do que hoje. hoje, eu tenho lá o Instagram, eu tenho lá o Ah. Google, eu tenho os Sim. eventos que eu participo. Eu participo dos eventos porque hoje 90% das minhas indicações, do que vem pra gente, é tudo indicação. Então, Eu- é boca a boca. Eu sou prova, eu sou É prova prova viva viva disso. disso. Você não Então, acredita, Então, era ontem à noite. É. Às vezes, quando você não tem o telefone já no WhatsApp, a pessoa já manda o WhatsApp e vem aqui no telefone. É. É 9h30 da noite, olha, eu tô precisando urgentemente de uma manutenção Tá de aqui, elevadores. vamos lá. Qual é o endereço aí? Era 10 e pouco, quando foi 4 da manhã eu tava respondendo, olha, estou mandando um técnico. E tá indo aí. Mas também, vamos fazer uma brincadeira à parte aqui. Vambora. Como é que eu falo que não vai atender bem se o MMA, bicho? É amigo de quem? Fala o nome de quem você é amigo. Não. Fala o nome de quem Eu você nem, é eu nem amigo. posso, eu nem Peraí, posso falar não, do, peraí. eu nem posso falar Peraí, dele, segura cara. aí. Fala o nome de quem. Você pode falar? Posso, claro. Que eu quero. E eu faço questão de tirar uma foto com ele, inclusive, se você me permitir. Claro, ele é Na o fila. cara. Ele Entra é o na cara. fila. Não, eu entro no Entra na fila, fila. não, eu entro. Pega Mas a senha. quem é o nome? Minotauro. Acabou. Farsa. Eu vou falar o quê? Não vem arrumar meu Ó, elevador. eu nem vou desafiar ele aqui, porque eu já desafiei no outro podcast. Não tem jeito. Ele é o cara, ele é o cara. Então, ele é o Ele é o cara. cara. Ele é. Voltando para nossa vida aqui, como é que eu falo para ele? Não, você não tá fazendo um bom trabalho. Falou, ó, Olha, só Você sabe quem vem atrás de mim? Você sabe quem vem junto Você sabe- comigo? E você sabe que eu brinco Leva muito ele no na podcast? Assembleia. Porque eu falo assim, eu entrei no ramo da arte marcial primeiro pra tentar perder a barriga. Primeiro ponto. Pô, então, então eu tenho que chegar lá. Eu tenho que ir pra... Primeiro ponto. E o legal é que é assim, aquilo te dá ele faz uma limpeza em você, aquela mental, tira tudo aquele negócio. Você vai lá, brinca, descontrai, tudo, faz o treinamento da forma correta. Por quê? Porque cada síndico tem um temperamento, cada síndico tem a sua forma Verdade, de pô. falar. Você entrou naquela vibe do saber ouvir, porque a arte marcial, de uma certa forma, ela traz isso, né? Essa tolerância. É a tolerância. Senão você, né? Como é que faz? Bom, eu sou casado Então- com uma oriental, né? Minha então. mulher é chinesa. 2 orelhas para escutar, uma boca para falar. Ponto. Só que o pessoal Então- fala mais do que escuta. Então você tem aqui, ó, o ponto de equilíbrio, né? Equilíbrio, verdade. Exatamente. Olha que interessante você está dizendo. A sapiência fala assim, De uma poxa, luta marcial a um tratamento de síndico. Olha como as coisas se conectam. Não, mas é conexão, verdade mesmo, é fato. É conexão. E é outro, o verdade. síndico devia também ir pro MMA para desopilar, para tirar aquela coisa E lá. a Vai gente tem lá. dá um soco no- Posso no- falar uma coisa? do Posso saco, falar uma né? coisa? Hein? do saco. Hein? Posso falar uma coisa? É. No dia que eu tiver de saco cheio de uma assembleia, Minotauro sai da minha frente, que eu te Olha. arrebento, cara. Ó, Ele vai falar assim, vem cá treinar comigo. então vem cá treinar comigo. E ele é muito dócil, assim, ele é um Não, cara ele é um dócil. cara- sabe? Não, mas Eu sou muito fã dele, cara. ele não usa Há muitos isso anos. para. Não é. Muito. Porque não é o propósito. A essência da A coisa. essência da coisa não é É essa. a divulgação da arte marcial, o bem que ele faz para a comunidade, para as pessoas. Ele usa a arte marcial como transformação. Sim, você tem que descarregar ali. E aí o ponto. Porque eu quis chegar nesse ponto que você sabia que eu ia levantar essa Exato. questão, é fato, né? Porque a gente falou num evento Foi. sobre isso, dos tantos que nós nos encontramos, Foi. e aquilo ficou na minha mente para te perguntar no dia, que é esse dia aqui, né? E aí, elevador, quando você, por exemplo, pega aqueles condomínios que tem elevador, os offices, né? Mall, Uhum. tal, escada rolante, e entra também o do Acessibilidade. acessibilidade, né? Porque você tem As cadeira de a plataformas. plataforma.
tratamento é tudo o mesmo pacote. Tudo é no mesmo tudo pacote. mesmo pacote. Tudo no mesmo pacote. Você só diferencia do formato do produto. Para uma escada rolante, você tem uma equipe para escada rolante. Então, são separadas, São inclusive. separadas as equipes, são Entendi. separadas. Então, manutenção de escada rolante, sempre dois O que técnicos. dá mais BO? Escada rolante ou elevador? Elevador. É muito maior. É mesmo? Muito. Porque o fluxo deles é muito maior, né? A gente tá aqui falando, você tem seu elevador ali, quantas viagens aquele elevador já deu entre Um monte. Né? nesse Fora o inteirinho pessoal aqui, que segura 20, a porta 30? aberta, que você Ai, pensa que ai. não. Segurar a porta aberta, hoje são tudo placas eletrônicas. Hoje um grande ele fica- problema. Ele Hoje, fica lendo fica que tem lendo, algum né? problema que você está segurando, entendeu? hoje, o que mais dá chamada em elevador hoje na minha área é o que é? Primeiro ponto, mau uso. A gente sofre muito com a questão do mau uso Acabei de do falar da passageiro. porta. Eu sei que a gente instalava muita câmera, instala, né? Muita câmera elevador. E agora é a melhor coisa do mundo, depois via rádio, Pô, né? acabou. O cabo cristal ali que ia junto, pá! Por isso E que aí tinha eu que ter um tinha, ó, acompanhamento. Ô, Leandro, chama lá o teu técnico que eu preciso o Opa. meu técnico precisa arrumar lá a câmera lá. E olha, eu já peguei várias situações, às vezes, E aí vai subindo, né? você sabe, do que eu já peguei várias situações, às vezes o condomínio falou assim, não precisa chamar a Orion, não. Pô, entra aqui no poço. Não entra, o meu time não entra. Já peguei. Não pode. Não, Beleza que o cara entra dentro do poço. Não, Olha só. imagina. Aí o cara coloca aquele cabo lá da câmera seu lá, enfim, não sei é. como é que funciona. Aí o que acontece? O cara não coloca direito, Vai enroscando tudo. enrosca naquele cabo de manobra. Aquilo é uma fortuna. São vários lances de cabo de manobra com fio de 9, 12 linhas. Rompe tudo e não tem o que fazer. Não, e o risco do cidadão Se estar machucar. ali sem ter o técnico, né? Exatamente. Porque eu lembro quando instalava, ele ia só, chamava o técnico, ele ia só subir no andar, sobe mais um, aí leva o cabo, aí amarra tudo, sobe mais um. Ele tinha que estar um ali trabalho, presente, né? só ele fazendo É um a trabalho operação. escravo, né? Ele fazendo O serviço. o serviço. Quer dizer, fazendo serviço e o outro só operando, Manobrando a cabine. manobrando a cabine. Porque não dá, o risco é muito grande, né? Enorme. Então, sempre, dá uma mensagem pro povo de um alerta. Quebrou o elevador, espera o bombeiro ou a empresa elevadora, né? Isso. E hoje é uma norma, é uma E lei. é uma regra, né? É uma norma, regra, é uma né? norma. Só quem pode socorrer é da empresa de manutenção da conservação técnico habilitado, o responsável técnico, ou numa situação crítica, o corpo de bombeiros. Só. Não faça isso. Não faça, vá lá porque, e olha, eu sou um jeitinho, dá pra tirar, não não, sei mas o eu quê. sou o zelador, tô aqui há 30 anos, o cara Eu já me conheço, ensinou. não sei o que é, tá. A tecnologia mudou demais, as máquinas mudaram, os componentes mudaram, e acontece muito incidente de imprudência, no sentido que na hora que vai resgatar, Então. às vezes vai resgatar a pessoa, tem aquele degrau, aí a pessoa Aí cai tem o dentro do buraco. poço. Porque ele não freia, ele freia sempre fora do nível, né? nível, né? Até Da base dele. Tem alguma coisa a gente nesse orienta assim, sentido? quando o elevador para, É. pô, se ele parou aqui atuou a segurança, mas até para você abrir a porta do elevador e você socorrer, eu tenho que fazer alguns testes de segurança para ver se não tem nenhum contato jampeado, nenhum contato aberto, porque se tiver, a cabine vai partir, Vai embora. vai embora. É fatal, É não tem, fatal. não tem o que Não fazer. tem o que fazer. Não tem o que fazer. Até pra você mexer no freio da máquina, você também tem que ter um treinamento diferente. E aí, o Jamil pega um condomínio antigão, ou, né? 60 a mais. 60 a mais, né? E fala assim, poxa, agora esse elevador aqui é da época do, né? Ele tem um prédio que tem, assim, E aí, 60 a você mais. reforma tudo ou você faz esse Esse safe lift aí? é a recuperação parcial. E- O que acontece? Eu pego várias situações. Tem condomínios que às vezes não tem um plano de fluxo de caixa. O condomínio tem plano financeiro. Ele não tem a verba para poder fazer, às vezes, um planejamento para modernizar. Então você consegue ir ajustando esse Equipamento para ficar funcional. funcionar dentro da Da segurança, segurança, tudo tudo ok. Aí você consegue dar um fôlego pro condomínio, a gente ajuda nisso. Olha, vamos fazer um planejamento, ver quantas unidades tem, trabalha junto com o síndico, vamos fazer uma reserva de verba aqui para poder modernizar esse elevador lá na frente. Você faz um caixa, aí sim você entra com a modernização. Porque a modernização atua em tudo, desde a segurança, desde a parte tecnológica, motor. São vários componentes que agregam um elevador novo. Às vezes você pensa, pô, mas eu tô aqui no elevador, tá lindo aqui a cabine, tudo modernizado, com um espelho novo. Tudo bonitinho, né? Mas lá dentro tá tudo antigo. Velho, não adianta. Você vai ter os mesmos problemas, os mesmos chamados recorrentes. E essa é uma prioridade que você tem quando você assume um condomínio? Com certeza. É a única prioridade, quer dizer, numa curva ABC, qual a tua prioridade? Elevador, depois portaria, depois limpeza, depois como é que é? O que que acontece? Se você pega um prédio
que o elevador não tá legal, Hum. não adianta você deixar a portaria bonitona. Então você vai Agora, lá. eu acho assim, como eu tô falando aqui, você na área de segurança É. e o Leandro na área de elevador, eu tenho que trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Então, quer dizer assim, o elevador e a Boa. segurança são primordial. Quer dizer, Então- não adianta eu ter um elevador top, bonitão e minha portaria vulnerável. Não adianta eu ter minha portaria bacana, segurança total e o cara ter que subir de Então, escada. e Então, nesse quesito nosso em específico, tem que estar os dois juntos, de que mão nós, dada, de né, mão dadas. calhou de ser dois fornecedores. Exatamente. Tem que estar de mão dadas. Tem que estar, não existe uma curva de prioridade. Não. E aí, Existe as duas situações. e aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o nosso lado. Você faz parte do Conde Academy também. Sim. Que a minha aula, o que é? Previsão orçamentária. Então eu tenho que ter uma ótima portaria, com segurança total para os moradores, tem que ter um ótimo elevador, com segurança total para os elevadores também, e fazer uma previsão orçamentária para quê? Para que isso não honore também. Porque o que vai acontecer? Não adianta eu colocar uma segurança top de linha, um elevador top de linha, E o e o caixa condomínio Não tem caixa explodir pra lá em isso, cima. explodiu lá em cima. Então, por isso ser síndico profissional não é fácil não, viu, galera? Calma, não é bem assim não. É a mesma coisa de falar, vender é fácil. Fazer o que você faz é fácil. Ah, fazer o que o Leandrinho faz é fácil. Não é, cada um no seu quadrado ali, cada um faz Não, aquilo. Eu tenho certeza que o Leandro, o que ele faz é com amor, você também o que você faz sim, com sim. amor, o que eu faço também, eu Eu tenho também. paixão do que eu faço. Então é assim, tudo você tem que agregar. É que não é que é fácil ou difícil. Eu acho que tem que ser estruturado e falado. Exato. Porque quando você vai defender projeto, é aquilo. Ó, eu tenho essa possibilidade. Ninguém vai inventar a roda. Não, Ah, eu tenho esse caixa e eu tenho essa necessidade e Mas eu tenho hoje- essa mas hoje e os- essa situação. hoje os moradores querem o melhor. Mas só que Sim. para você ter o melhor, Mas você tem você tem que ter um custo, não vai ter tem um jeito. custo, não tem jeito. Não Porque tem. imagina que você tem lá um custo operacional. Ah, eu tenho lá o vigilante, você tem o técnico do elevador, Sim. eu tenho uma supervisão ativa, que quando dá alguma intercorrência, eu já mando um time de apoio externo, de Tudo isso imediato. você tem Tudo custo. isso está dentro de uma É. comissão de administrativo. Tem como. Tem Entendeu? como. Então, hoje a previsão orçamentária fico até chateado quando eu escuto. Às vezes tem síndico que não sabe o que é a Mas- previsão Não, mas orçamentária. sabe qual que é o lance? Ah. Eu posso falar? Por favor. É a primeira previsão que é feita. Claro. A primeira que é feita, se você faz aqui já na Bacia das Almas, você vai seguir com a vida pregressa desse condomínio sempre, É lógico. porque você não vai conseguir repactuar Você lá não na vai frente. inventar, você vai trabalhar com a realidade. Você vai ter lá uma taxa condominial de X reais, aí você fala, vou ter que aumentar 200% aqui. Não. É É lógico. por quê? Porque a primeira aqui deu caca. Já veio errada. Já veio no Toda- no por isso que eu limite. falo, por isso ou que eu falo, menos, Por isso isso que que você eu sabe sempre- fazer muito bem. Porque assim, aquilo que eu sempre falo. Cada condomínio tem sua particularidade. Acabou. Se você pega um avião, você tem que ser piloto. Se você pega um navio, você tem que ser comandante. Se você pega um ônibus, você Chame tem o que ser motorista. especialista. É isso aí. Entendeu? Entendeu? Quer dizer, você tem que fazer o quê? A minha metodologia de trabalho é: peguei um condomínio, eu faço um raio-x dele, como ele está, previsão orçamentária para ver a saúde financeira dele. Aí eu começo E de 1, 2, 3 anos para trás. e vamos. Não, e daí o que você faz? Você tem esse diagnóstico na mão, você começa a fazer uma previsão e olhando sempre para o para-brisa. Assertiva. Não adianta você olhar para o retrovisor. O retrovisor então, já foi. mas- Olha para o para-brisa e vai e monta o time dos sonhos. O que tá certo permanece, o que tá mais ou menos tenta acertar e o que não dá, desculpa, bola para frente. Bem, montar Porque o time senão dos você não sonhos, senão consegue vai. apertar o Leandro e falar, poxa, você tem um contrato de X, a gente não quer falar de valores aqui, mas só Claro. dando um exemplo. Ah, mas eu preciso... Aí você vai falar, faço, não faço? Já aconteceu com o Jamil, assim. Aconteceu com- Eu vou fazer? Acho que foi a E- semana. mas vou recente. segurar esse Não, acho que foi a custo. semana retrasada. A gente Quebrou teve um componente uma lá. situação E o e Jamil falou, Leandro, eu tô com o meu fluxo aqui já meio tomado, assustado, tá meio Eu preciso que você assustado. me ajude. Aí a gente faz uma forma de parcelamento bacana. Então, mas aí você... Você Fica acaba... bom- ficou É o que eu bom tenho pros feito dois, também, ficou bom ficou pros bem. dois. Tem que ajudar. O meu elevador tá Continua modernizado, continua bem. O Leandro fez a parte dele e todo mundo É ficou que o Jamil feliz. falou, parceria, você tem que... Aí que E tá o o grande que é a diferencial. parceria, é isso, então?
A tradução de parceria. Lealdade, comprometimento, sinceridade, Essa é a tradução de parceria. Transparência. transparência. Isso aí é o É lisura, pontapé né? inicial, cara. Senão não vai. Senão não vai. Não vai, vai. não adianta. É a mesma coisa. Se eu não confiar no seu trabalho e você não tiver lealdade Não, comigo acabou. no que você vai oferecer, Já era. acabou. Já foi. Então, nós fizemos uma parceria que deu certo e tá dando certo. E a gente tem que ter lucro da forma correta. Né? Eu não Isso aí posso é- esfolar o Jamil, meu cliente. Eu tenho que ter o Prova lucro. justa, né? Uma forma justa, o lucro custo justo. é o que eu penso também, o custo o justo. Justo, entendeu? É o justo para cada um Eu tenho que ter um preço, como você falou, um preço Não, bacana, e tem que ter o seu lucro, né? tem que pagar tudo Ninguém essa tua trabalha de estrutura, graça, né? ninguém Não paga. existe almoço de É o graça. que eu sempre falo pro pessoal, gente, parte desse lucro, ele não vem pro bolso do sócio, ele vai pro caixa da Não, o empresa, dinheiro é da empresa. ele reverte em é. investimento, E um monte de coisa. investimento, Treinamento. um monte de Verdade. variáveis. Tem A gente um vai monte de jogando a variáveis, coisa aí pra poder a coisa E fica melhorar. bom A pros tua dois. empresa está onde? Tá na Moca, Moca? Moca. Ei, moqueira, hein? Nós estamos ali. Você é da Moca ou não? Nada, você sabe que eu moro em Santo Amaro, né? Eu moro na Chácara Santo Antônio. Ah, É até cara- hoje. Atravessa a cidade. Atravessa- Através da cidade. Sou santamarense, É mesmo? os meus sócios moram na Moca ali, É, tudo. tudo aquela. O meu outro sócio mora na ABC, mora lá em Santo André. Mas tá mais ou menos ali no. É, mais perto também. É. O Leandro tá que nem eu, né? O namoro da girafa com o macaquinho. É, Aqui em então. cima, com É, ele quem embaixo. vai? Vai ter que Agora fazer isso, pergunta onde é a academia. Nossa. É na Chácara Santo Antônio. cara. sei Do que lado você- de cá. Eu não tenho como fugir, né? Se apanhar, dá pra Mas correr em casa você vai chorando. todo dia na academia? Todo dia, todo dia, todo dia. Eu comecei a fazer academia também, mas esse último mês deu uma parada porque muita coisa Eu pra ainda resolver. rompi aqui, né? Eu rompi aqui o meu ligamento aqui, Fez uma cirurgia no ombro. foi o rotator aqui, né? Que eles chamam No ombro, hein? do ombro aqui, eu rompi o tendão. Mas eu acho que foi na graduação com o Minotauro. O homem tem 2 metros de altura, 2x4, 4x2. A gente nem Gigante. sentiu. Nem foi. Acho que acho Sem que você- querer, ele deixou a mão cair. a arte marcial você lesiona, é normal essa Não, questão é de mais lesão, lesionar, né? não tem E jeito. aí nem senti. Quando eu vi tava doendo. Fui Mas fazer operou? ressonância. Operei, vai Operou. fazer. Andou E agora, como enfaixado é aí. que tá? Também vou começar a fazer agora a Fisioterapia? fisioterapia. Mas pergunta se eu já não tô treinando lá Já? pelas pernas. Já. Ah, então não para, né? Não tem como. Aí o mestre fala assim, Leandro, eu vou te separar, vai pega aquela menina que tá começando, agora vai dar aula pra ela. Dá os primeiros ensinamentos, as primeiras metodologias lá pra chutar. Mas você tá no movimento. Tô no movimento, tô ali, naquele Tá clima. lá, tá no movimento. A galera vai lá, no final do treino tira foto e aquela coisa bacana lá É, que... é muito Ah, é bacana. legal demais. E eu vou fazer 50, eu falo que eu sou... 50 anos. 50 anos. O velhinho da Tá turma. velhinho da Eu falo que eu sou o seu Miyagi da turma, né? Esse é o Miyagi da turma. Então, a molecada mais nova aí, que tá com 25, 30 anos, E respeita. ele vai direto lá na academia, não? Ah, pelo menos umas 2 vezes. O irmão dele também vai bastante. É? O Minotouro vai bastante. Vai Agora também, ele vai mais lutou que ele, agora. vai Vai mais mais que que ele. É. É que ele é embaixador, né? Ele Então é ele viaja embaixador, né? muito. Ele É. tem muito evento ele tem também. Mas Palestra, não sei o palestra. quê. Tá. Na última graduação que eu tive agora em dezembro, que eu fui graduar, ele tava conversando com a menina da academia, ele falou, pô, mas hoje é a graduação do Lelê? Sério? Epa! Não, e ele tinha um compromisso grande, que ele tem inclusive um podcast do UFC. Aí ele. Ele desmarcou tudo. Ele é louco. É mesmo? Eu não vou perder a graduação do Leandrinho, eu vou lá. E foi lá. Foi. Olha E ele que falou, honra. porra. Aí você é um simples mortal, você fala assim, porra. Comprometimento, Comprometimento. lealdade, Ele mora em prédio? fidelidade. Mora em prédio. Você que- Não, ele mora em casa, ele mora lá na mora Vila Nova em casa. Conceição. Ah, tá. Então, Mora em casa. você É. Mas assim, se você quiser que eu arrumava deixa esse elevador e eu brincava com ele, funcionando, falou, menino, eu tava tirando ele lá na hora, lá, É. hein. Ah, mas não gosto de macarrão, não. Já não gosto de macarrão. O homem é baiano. Ah, mas Não gosta de carne, tá, essas coisas, né? Essas coisas, né? Ah, o dia que eu te liguei pra ver se dava pra marcar, a gente tava numa cantina ali na Moca. Comendo Eu vi. uma massinha ali, tomando um vinhozinho. Gostou? Você não ficou com vontade não, né? Não, Imagina. mas imagina. Você não vai xingar agora, né? Me sacaneia. Agora você não vai xingar, né? É. Né, Henrique? Quando terminar aqui, ele É, xinga. então, aí pega e me manda foto, vocês estão felizes. Aí eu Não, ralando. a gente tava falando de negócio, trabalhando. Não, imagino que sim. É, Mas não podia ser em outro lugar, tem que ser na cantina? não tem um escritório rapaz, na do, sua do vida? lado, era do Qual que é lado a do... melhor forma de você... a rotina Todos os conflitos têm que ser resolvidos na cozinha. na cozinha. É Aí você verdade. fala assim, poxa, você tem lá seu cliente lá. Qual a melhor maneira de você tratar bem o teu cliente? Você tirar ele daquela situação. Pô, você tira daquela e coloca numa situação mais agradável. Você fala assim, vamos... Mesmo que ele vá, olha, você tem que melhorar aqui, É. ali. Ele Mas a alivia. gente fez os acordos, né, financeiro. Terminamos. Primeiro fomos trabalhar. Depois que trabalhou, então agora a gente vai comemorar o que foi bom pros dois lados. Aí nós Não, fomos pra cantina comemorar. É isso aí, é isso aí. Como é que chama o mestre, o chefe da cozinha lá? A Onagata. Uma gata que tá sempre na TV Nagata? Gazeta. É.
Na Gata da TV Na Gazeta, TV Gazeta, ele tem um canal TV lá Mulheres no lá TV. e tudo mais. Ele Ele é um foi chefe lá. de cozinha, ele tem, chama Cantina de Irene, lá na Moca. Ai, que legal. A Moca é Tivemos- cheia de cantinas, Não, né? Moca é muito A Moca lotado. é o Mas não faltará celeiro a das oportunidade cantinas. de você estar presente com a Não, gente vai lá. lá. Pô, se Deus Não, quiser. Tá do lado, né? Será um Tá do prazer. lado. Tá do lado. Tá do lado. Só escorregar Bora. aqui será um A prazer. gente vai. E aí, a gente está falando desse processo, então, encaixado entre fornecedor e o prestador. E o tomador. Mandou. Tomador. Teve algum perrengue já entre vocês dois? Perrengue? É. Não. Não? Acho que teve. Sempre levou dessa forma. Sabe o que é mais legal com o Leandro? Desculpa, Leandro. Que é bacana? É assim, eu peguei um condomínio agora que o Leandro estava. Ah, então. E estava com problema, estava com conflito. E a primeira coisa, se me permite falar isso, Claro. vamos cortar alguns contratos e tal e olha no meio. Aí que eu te falo na lealdade e parceria verdadeira. Opa, qual é o problema que está acontecendo aqui? Primeira coisa que eu fiz, fui lá no escritório dele, preciso falar com você pessoalmente. Aí nós fomos lá, conversamos. Do mesmo jeito que nós estamos brincando aqui, eu costumo dizer, amanhã nós vamos estar discutindo. Mas a briga não é para separar, para sair, não. A briga é para ajustar e melhorar. E fortalecer a parceria. E isso com o Leandro eu tenho, graças a Deus, não é porque eu estou na presença dele, a gente tem feito. Então foi só isso que aconteceu. Aí ele ajustou, tinha algumas coisinhas, e ele fez uma coisa mais bacana ainda. Ele falou assim: eu vou no teu condomínio. Ele pegou o técnico e foi lá. 15 anos eu tô nesse 15 anos, 15 nunca anos, tinha 15 ido. anos. Nunca tinha ido. Primeira 15 vez que ele foi, pegou, levou o técnico, até uma conselheira minha que tá lá, que é antiga de casa, que era síndica, hoje virou Peraí, minha conselheira. o que tá acontecendo? Exatamente. O que que tá acontecendo? Exatamente. Ele foi lá, verificar, olhamos e subimos em todas as casas de máquinas, olhamos todos os elevadores, todos item por item, no que estava faltando, vamos complementar. Aí logo em seguida veio o problema financeiro, a gente sentou novamente, ajustou novamente, então é que eu digo. E continuou. Você veja Continua. bem, Vamos- nós discutimos, Lógico, não vai perder. para resolver o problema lá. Depois de resolvido, fomos para uma cantina e da cantina estamos aqui. Então a parceria está dando E certo. hoje você fala assim, dentro da área condominial, você ficar 15 anos dentro de um condomínio. Não é para poucos. Não é? É Você bom, fala assim, é bom. poxa, É, 15 Foi anos. bem bacana, né? É porque tá sólido o negócio. E Exatamente. você sabe que esse mercado é importante, porque tem 3 vertentes aqui, né? Uma tríade, né? Verdade. Às vezes eu posso, poxa, o Leandrão, fui lá num condomínio vender segurança e o cara tá precisando De de elevador. elevador. Mesma coisa na minha área. Ou Mas você sim, acha que eu entrei ou no sim. prédio da Moca como? Então, justo. Então Ligaram pra existe. Lília, né? Lília, um beijo, obrigado. Ligaram pra Lília precisando de um síndico. A Lília falou, Leandro, olha, tem um prédio ali que estão precisando de síndico. Ponto. O Leandro na hora falou, ó, deixa eu chamar o Jamilzinho lá. Acabou. Ligou pra mim, fui lá disputar. E é bacana Graças porque a Deus deu certo. é sem barreira, né? Assim, Não. é sem. E você vai indicar a sua pessoa Você boa é mesmo. boa, é gente boa, porque tá no nosso convívio. Vive, saber exatamente. de vida. As pessoas boas se atraem, né? Elas ficam dentro de um Então, a mesmo gente vai mundo, se né? se ajudando, Se né? ajudando. Muitos eventos. O que você acha dos eventos? Maravilhoso. É onde eu gosto. Você tem patrocinado alguns e tem uns indo como visitante. Visitante. Ou você patrocina. Olha, Você dos tá, maiores, você tá vendo ali. dos maiores eu tô participando. Tem alguns que eu não conhecia, aí eu já tô entrando para poder participar. E o que você acha dessa evolução? Eu acho muito válido, porque no meu caso, além de eu mostrar, forjar a marca Orion, falar, a Orion tá aqui. É aquela coisa que eu te falei agora há pouco, da indicação. Fala, poxa, eu tô no meu elevador, o que você pode me ajudar? Você começa a bater um bate-papo com Você conhece gente nova, né? gente nova, você começa a criar uma cadeia de relacionamento, aí de repente é aquilo que você falou, o Jamil me indica para um síndico, depois aquele síndico que está satisfeito ele indica para o outro. É a conexão. Conexão. É o que eu falo. Eu sou o cara da conexão, meu. E é para mim, Isso aí. por aquilo que é melhor até que o próprio Google. Não, porque é olho no olho. Olho no, A diferença ela já nasce mais fortalecida. porque você tá ali, no calor da emoção do negócio. Eu também penso nisso. E aí, O Google é ótimo, tá ali. é ajudou, maravilhoso, só que o Google às vezes o cara mas tem você questão tá de ali. valores, preço. Não, ali você tá no ninho. Ali o cara fala, poxa, o que o Leandro me falou, ele tem razão, eu preciso atentar para essas variáveis. É. Poxa, eu vou estar entre as... Nem sempre aquela que eu tô no processo eu ganho. Não, isso Né? faz Porque parte do jogo. Faz o jogo. Aí o cara fala, poxa, Claro. mas o Leandro me orientou para seguir alguns requisitos Mas técnicos. você virou a referência. Às vezes eu também não ganhei, mas eu virei a referência. Falei, poxa, Leandro, eu O cara posso... falou ali alguma coisa que fez Uma vez eu sentido. tava num... Não sei se você lembra, Jamil, a gente tava naquele do ventríloco ano passado. Ah,
do boneco Iaco. É o Iaco, mas é o boneco, é o Petráquio, Petraca. que ele é bem conhecido e tal. Eles estavam Aí aí. a gente foi convidado, tava nós, a BBZ, tava o pessoal da Síndico Lab, tava o pessoal da Arsenal lá com o Rafael, e tava vários síndicos, eles fizeram convidaram vários síndicos, a gente foi um dos patrocinadores e foi aquela descontração no final do ano. No meio do caminho lá, falou, olha, Leandro, vem aqui, apresenta um pouco a Orion e tal. Falou, olha, gente, se vocês precisarem de mim, eu tô à disposição. Acabou. De repente você não precisa nem fechar contrato, não é isso, é te informar, é te ajudar. É, Rapaz, É, Aí teve é depoimento sobre de isso. uma moça lá que é precisou sobre do- isso. É sobre Teve, isso. teve uma moça que levantou, lembra que ela Foi. precisou que ela deu um depoimento lá, que ela precisava, ela E não o tinha Ni- contrato com a Oreo foi lá, resolveu o problema dela E e o ponto. negócio. E vou te dar um case de sucesso. Você permite aqui, Claro. o que teu programa fez isso. Eu indiquei o Leandro para um prédio, É. ele foi, depois ele me indicou para um prédio e eu fui. Então, ó que Não, bacana. trocou, Então trocou. ficou, vai trocando, é uma entendeu? coisa- Isso que é legal, por que que é bacana? Sinergia, Pessoal, Porque sinergia. é aquilo que eu falo, aquele compromisso. Ele sabe que eu sou um síndico comprometido, sério, trabalha direitinho, assim como eu sei que ele tem uma empresa Não, séria, acabou. comprometida, Acabou, trabalha já direitinho. foi. E assim fazer a parceria, isso que é bacana, né? A gente tá pro fim. Acaba rápido. Uma hora voa Quando é aqui, né? gostoso, acaba. Uma hora que é 10 Meu, a minutos. gente faz o negócio. podemos Aí ele vai esquecer- fazer o terceiro lá, aí vai ter a musiquinha lá do negócio. Aí ele vai pedir Não a música podemos, dele. não podemos esquecer de dar um beijo na Didi, hein? Mandar beijo pra Não, Didi, não, hein? é isso. Deixa eu fazer a Didi, eu falo no final que eu quero Didi- que ela assista. Didi é minha sogra. Eu quero que ela assista até o final lá, porque aí ela fica emocionada. Didi, Aí. você. Esperando uma homenagem aí. Eu quero tua consideração final. O que você achou? Gostou, Duque, não gostou, mais ou menos? Duque, Pode falar o que você quiser, porque Duque, vamos lá. amigo do Minotauro, Você é louco? você é louco, vamos falar o que da vida? Você é doido. Duque, muito legal, muito bacana. aqui. Gostou? Maravilhoso. Esse fato de a gente Eu estar tenho que junto continuar, aqui, né, Leandro? tem que continuar batendo papo. Eu aprendo muito Você é com patrimônio. você, eu aprendo com o Jamil, vocês aprendem comigo. Pô, quanta coisa a gente troca aqui de Bom informação. demais. Verdade, bacana. Aí a gente, às vezes, na correria nossa do dia a dia, a gente não tem tempo de se encontrar, Cara, de mas se quando se rever. encontra é amigo. Amigo, aí você fala assim, pô, já tem um podcast, Não tem problema, a gente liga não é? de 15 em 15 dias, um mês e meio, fala um bom dia, Pô, tá ótimo. Tá ótimo. Aí você fala assim, Tá poxa, ótimo, a gente é falar no amigo. seu podcast, eu pude falar um pouquinho da minha empresa, falar um Quando você pouquinho dos meus quiser. dramas, poder passar um pouquinho da minha experiência para o pessoal saber, poxa, para onde que eu devo partir, como é que eu vou começar, sabe? E quem tá escutando, quem precisa, vai buscar o teu apoio, vai buscar o apoio do Jamil. Exatamente. São profissionais exímios, vai buscar o meu, né, com segurança. Com Por que não? certeza, opa, Vamos embora. certeza. Conheço muito esse negócio também, né? E a gente vai brincando aqui, vai ser. Conta lá com trocando uma aquela bola. câmera, como é que acha você, a Orion e tudo Vamos lá. isso. Você tem dois caminhos bacanas. O primeiro, meu celular, direto, é o único telefone que eu tenho na minha vida. Pode Você- fornecer? Pô, claro, é o que eu vivo. Então, Inclusive, o meu cartão vai, viu? vai? Vai meu Então- telefone. Então, beleza. É 11 99854 6326. Tem o meu e-mail, leandro@orionlift.com.br e na rede social www.orionlift.com.br ou 3864-2006. Tá bom. Consegue me achar. Beleza. Depois você me passa tudo, que eu vou colocar lá no descritivo quando eu soltar um Tá programa. bom. Aí, Essa pessoal, empresa eu já- indico, hein? Obrigado, Essa empresa eu Pô, indico. Obrigado. indicação. Olha, Duque, você fala um negócio. Duque, agradecer, aproveitar o ensejo, agradecer. Obrigado. Tamo junto. Obrigado aí Essa- pela honra de estar aqui com Tamo você. junto. É uma honra É- minha. Né? Muito legal, né, Sensacional. Jamil? Ah, eu sou suspeito. Ele de falar. fera. ele é meu, Eu sou sus- ele é meu, Mascote. ele é meu mascote. Ele fala que o bonequinho é parecido com ele. Não, rosa. Obrigado, mas obrigado, acho que, Jamil. mas O Duque acho é que meu- tem. O Duque é meu irmão caçula. Obrigado, Jamil, pela confiança, Que pela isso. amizade, o respeito. Mas Show a gente, de sabe, bola. a gente Obrigado. sabe que isso Obrigado. a gente sabe que isso é aquela parceria que Que funciona, Que né? Que dá funciona. certo. Isso é agora bacana a falar. tua mensagem. Bom, aqueles que me conhecem, sou Jamil Santos, síndico profissional da JS Sindicância. O meu Instagram é J_S_Sindicância. Eu tenho os meus parceiros, que são os dois síndicos, Adriana Mota e Cristiano Cucati. Nós somos a Conexão Santos-São Paulo. Hoje, quem contratar a nossa empresa vai ter 3 síndicos profissionais ali competentes, comprometidos também. Duque, mais uma vez, obrigado por estarmos aqui. Você Tamo sabe junto. o carinho que eu tenho por você. Henrique, brigadão aí, que dá uma força com a gente. É uma honra mais uma vez estar aqui Obrigado, com o Jamil. Leandro. Obrigado. Eu acho que é o terceiro podcast que nós fizemos juntos. É, Isso é muito Ó. bacana, isso é muito legal. Tô com moral, hein? Não, são bacana mesmo. Parabéns por essa iniciativa de trazer aqui
né? esse Os dois movimento. lados das coisas, que é importante isso. Ajuda os colegas novos que estão aí no E mercado. os novos fazem pergunta, façam pergunta. Venham. Exatamente, Como é que é isso, como é exatamente, que é aquilo, exatamente. né? Tal. Depois, quando tiver na mídia Na aí, rede. o pessoal tá ali, pode fazer a pergunta Estamos à pra gente, disposição. tamo junto. Fechou. Só fiquei de passar o meu telefone, é 11 97069 7794. Depois você vai passar o passo caracteres lá, também, tudo caractere. direitinho. E tô esperando meu bonequinho, Eu né? vou Que esse aí fazer. é um pouquinho mais Não, alto esse é um que pouquinho eu. mais alto, é. O mais alto é o É, Duque, um pouquinho é. menor sou eu. Eu vou fazer Vamos lá. eu vou fazer um. Ficou Galera, muito legal, né? muito obrigado. Eu que Obrigado, agradeço, Meu, Duque. de novo, Até a próxima. lisonjeado. Estou muito feliz com esse programa porque está vindo pessoas como vocês. Então, Obrigado. todo mundo que Obrigado. senta aqui, eu aprendo muito. E vou soltar na rede que as outras pessoas escutem, assistam. Eu sempre peço, Então, siga no canal lá, é né? educativo, Vai né? lá, é Educativo. bom, tem É conteúdo, produtivo, é é produtivo. bacana, é É muito muito legal. bacana. E Eu tenho uma... parabéns você que está É, crescendo e muito aí, isso é graças a legal, Deus, cara, é uma isso é resposta legal. positiva, muito positiva. Responsabilidade aumentando e você Tá? E ali na linha de frente, cumprindo com com papel. o papel, tá show, Tamo tá show, junto, tá bacana. obrigado. Obrigado, Gente, cara. Duque, valeu. obrigado, viu, Duque? Valeu, Duque, até a próxima. Ó, tá vendo? Então vamos buscar informação, segue no canal, coloca lá o sininho, porque quando subir o vídeo, você vai assiste até o final, muita informação, vai ter o contato de todo mundo ali, aí você pode buscar no direct uma pergunta, tirar uma dúvida, eles estão super disponíveis, eu também. E aí, mais um, despeço do meu jeito, até a próxima.